Domingo, dia 19 de junho de 2022. 12º domingo do tempo comum. Anúncio do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do 18 ao 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo temos aqui uma pergunta inquieta. Quem é Jesus para nós? Pedro responde em nome de toda a comunidade: O Cristo de Deus. Mas essa resposta vai lhe custar muito caro, porque essa resposta ainda existe alguns elementos a ser purificados. Mas a pergunta que Jesus coloca não é uma pergunta de curioso, não é uma pergunta justamente que denote uma pesquisa. Jesus não está preocupado com a opinião pública. Isso aqui não é uma pesquisa. Sabemos que muitas vezes, muitas pesquisas por aí enganam e enganam muito. Jesus não está preocupado com a pesquisa de opinião pública. Jesus está conduzindo seus discípulos, a mim e a você, a alguma conclusão, porque nós precisamos tirar algumas conclusões e precisamos analisar também o nosso caminho espiritual, a nossa vida e também chegar a algumas conclusões. Elas são necessárias. Jesus parte das multidões, e vai aos 12, e vai pessoalmente ao coração de cada um de nós. Existe aqui o que nós poderíamos chamar de um afunilamento do discipulado. Jesus está apertando os seus discípulos justamente para que eles passem do conceito de multidão, de povo, para uma resposta pessoal, para uma resposta que justamente interpele o coração pessoalmente a uma adesão pessoal, a uma adesão mais profunda, a uma síntese pessoal daquilo que Jesus é na nossa vida. Precisamos fazer isso, precisamos fazer uma experiência pessoal com Ele para que, de fato, nossa resposta seja inteira. Jesus não pode ser na nossa vida jamais um guru, uma espécie de guru, porque Jesus é diferente. Ele é o mestre que forma para a autonomia, ele é o mestre que forma para a liberdade. E por isso Jesus coloca uma pergunta no meu e no teu coração, para que eu e você respondemos a ele. Tu és o Cristo, tu és o Senhor da minha vida, tu és o centro. E nós caminhamos de uma forma livre e autônoma. É fácil responder sobre a vida dos outros, mas quando devemos olhar para a nossa vida, precisamos dar essa resposta pessoal ao nosso Senhor. Hoje a resposta pessoal ainda precisa ser questionada mais profundamente. Como eu disse, aquela resposta de Pedro, tu és o Cristo, precisou passar ainda por um processo de purificação, porque muitas vezes nós dizemos com os nossos lábios: Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus,
Jesus Cristo é o nosso Salvador. É o único mediador entre Deus e os homens. Todas essas afirmações muito louváveis, mas elas podem conter alguns erros, alguns equívocos. Preciso submetê-las ao Cristo. É preciso justamente passar essas nossas respostas pelo elemento experiencial com o Cristo. Eu e você precisamos fazer uma experiência pessoal com Ele para que de fato a nossa resposta seja inteira, ela seja completa. Sobre todos vós desça a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você.